Muito antes da Revolução de Gênero e das manifestações LGBTs, um acontecimento tanto quanto inusitado chamou a atenção de uma das cidades mais importantes do estado do Pará. Foi realizado em Cametá o primeiro casamento gay de que se tem notícia no mundo. Mas será verdade que foi em Cametá que ocorreu o primeiro registro de casamento homoafetivo do mundo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa história um tanto quanto polêmica e também nós vamos analisar, através de fontes históricas, esse título de primeiro casamento homoafetivo de que se tem registro no mundo. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Segundo fontes, tudo aconteceu no ano de 1967 na comunidade quilombola de Naxa, em Cametá. O casamento gay, de acordo com registros históricos e relato de testemunhas, foi polêmico. Para realizarem o casamento religioso, os dois homens, que já viviam juntos já há alguns anos, combinaram que um deles iria vestir-se de noiva, fingindo ser uma mulher. O casal, que já morava junto já há alguns anos, resolveram se casar em uma grande festa com cerimônia religiosa. A noiva foi vestida a caráter e o noivo também. As autoridades permitiram, pois eles haviam dito que a noiva se tratava-se de uma mulher de verdade. O prefeito e todas as autoridades da época participaram do evento. Tão logo, perceberam algo estranho com a noiva e armaram uma emboscada para os dois. Convidaram para que viesse até a cidade para que recebesse um presente de casamento. Quando chegaram no barquinho, foram surpreendidos pelos policiais. Eles percorreram um grande trajeto sendo vigiados pela população furiosa que pediu uma explicação. Eles foram encaminhados até uma clínica para que o médico pudesse avaliar a condição da noiva para que se comprovasse o sexo, sendo que toda a população aguardava do lado de fora o resultado. Até que o médico atestou e jogou duas bolas que serviam de seios para a noiva. Então foram encaminhados até o prédio da prefeitura, onde funcionava a cela onde ficavam os presos. Pela manhã, o noivo ficou na sala do delegado com a cabeça raspada e a noiva em outra cela. Logo em seguida foram levados para Belém, onde nunca mais se ouviu falar sobre eles. Quando as autoridades da igreja souberam do fato acontecido, mandaram anular o casamento imediatamente. No entanto, mesmo que tenha acontecido na década de 60, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também conhecido como casamento homoafetivo ou igualitário, não foi o primeiro de que se tem notícia no mundo. Há registros de casamento entre pessoas do mesmo sexo que datam do século I. Vários tipos de casamentos homoafetivo têm existido e vão desde relações informais não sancionadas a uniões altamente ritualizadas. No sul da província chinesa de Fujian, durante o período da dinastia Ming, as mulheres comprometiam-se em contrato com outras mulheres mais jovens em elaboradas cerimônias. Os homens também entravam em acordos semelhantes. Esse tipo de arranjo também foi semelhante na história da Europa antiga. A primeira menção histórica da realização de casamentos do mesmo sexo ocorreu durante o início do Império Romano. Por exemplo, relata-se de que o imperador Nero foi o primeiro imperador romano a casar-se com uma pessoa do mesmo sexo. O jovem Esporo foi castrado por ordem do monarca e era tratado como sua esposa, vestindo-se como uma imperatriz e até o beijava em público. Outro imperador que teve um casamento homoafetivo foi o imperador Heliogabalo. Ele era casado com um escravo chamado Hierócles. Nota-se, no entanto, que o conúbio existia apenas entre um cidadão romano do sexo masculino e uma cidadã romana, de modo que um casamento entre dois homens romanos ou com um escravo não tinha legitimidade jurídica no direito romano, com exceção provavelmente a partir da vontade arbitrária do imperador nos dois casos mencionados.
Em 342 d.C., no entanto, os imperadores cristãos Constâncio II e Constante I emitiram uma lei no Código de Teodósio que proibia o casamento homossexual em Roma e ordenava a execução daqueles que assim o fizessem. Há também o registro de um casamento homossexual entre dois homens, Pedro Dias e Munião Bandelais, no município galego de Raíres de Veiga, na atual Espanha. Teria acontecido no dia 16 de abril de 1061. Eles foram casados por um padre de uma pequena capela e os documentos históricos sobre o casamento na igreja foram encontrados no mosteiro de San Salvador de Cela Nova. Na era moderna, a igualdade no casamento foi concedida pela primeira vez a casais do mesmo sexo nos Países Baixos no dia 1º de abril de 2001. Em 2021, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legalmente realizado e reconhecido em 30 países, sendo o mais recente o Chile em 2021. Em contraste, 33 países têm definições de gênero para casamento em suas constituições que evitam o casamento homoafetivo, a maioria delas promulgada nas últimas décadas como medida preventiva. Alguns outros países expuseram a lei islâmica constitucionalmente, que geralmente é interpretada como uma proibição de casamento homoafetivo. Em alguns países, a própria homossexualidade é criminalizada. O primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, por intermédio do Instituto de Conversão de União Estável em Casamento, foi realizado no município de Jacareí, no interior de São Paulo, no dia 28 de junho de 2011. Já aqui no Pará, o primeiro casamento comunitário homoafetivo foi em 2012, onde 18 casais homossexuais disseram sim em Belém.